E o tema da nossa live de hoje é o seguinte, né? Dagi, o que significa se livrar das dívidas e ter dinheiro sobrando todos os meses? O que isso significa na prática? O que isso significa na minha vida? É muito louco porque antes de entrar aqui, a gente estava conversando, né, sobre os comentários que a gente recebe de vocês e tenho certeza que essa live vai achar um lugar muito especial aí no coração de vocês. Dagi, o que é essa oportunidade de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, né? Tirei o óculos, né, pra vocês me enxergarem melhor. Eu vou ficar cega, mas vocês vão me enxergar melhor. Turma, eu lembro nitidamente do dia 12 de dezembro de 2016. Depois de 4 anos sem dormir direito, deprimida, já indo no psiquiatra, fazendo terapia, tirando dinheiro nem sei de onde para pagar a terapia, querendo ser livre para poder viver minha vida. Depois de tanto tempo sem poder visitar minha sobrinha, quem já me viu deve ver o quanto que eu sou enlouquecida pelos meus sobrinhos. Eu não pude ver minha sobrinha crescer por causa das dívidas. Eu lembro do dia que eu paguei a minha última dívida. E quando eu vim falar o que é essa oportunidade, eu queria literalmente falar com vocês sobre o quanto até ficou normal viver com dívida. E eu queria que você, aqui junto comigo, lembrasse, né, do que é ter dívida e o quanto é difícil para quem tem dívida imaginar uma vida sem dívida. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês, não só da minha vida, mas da vida dos meus alunos. Eu tô falando muito da Adriana nos últimos dias, porque a Adriana, quando ela me viu numa live aqui, e eu tenho todos os prints da Adriana. Adriana, auxiliar de serviços gerais. E eu sempre que eu trago ela como exemplo é porque é muito provável que aqui tenham pessoas que também são auxiliar de serviços gerais, que também ganham um salário mínimo, mas tem também a galera que ganha 2 mil, 3 mil, 4 mil. Tem gente que me acompanha aqui que ganha 15 mil por mês, né? Pessoas que têm cargos de confiança em órgão público. Então eu sei que tem todo tipo de pessoa aqui que me acompanha. E para mim, se a Adriana conseguiu, qualquer pessoa consegue. E a Adriana, o que é uma vida sem dívida, né? E não tem como eu não me emocionar me lembrando da Adriana. Da Adriana que não precisou mais pedir dinheiro emprestado para comer. Da Adriana que começou a dormir. Da Adriana que parou de ter crise de ansiedade. Da Adriana que cortou o cabelo. Da Adriana que arrumou um namorado. Da Adriana que passou a sorrir. Da Adriana que tem um vídeo falando assim, porque agora eu posso pedir uma pizza no final de semana para comer com a minha família e pagar no débito. E tudo isso, e hoje eu moro lá no Rio, né? Eu tô aqui em Cuiabá agora, mas eu moro no Rio. E todas as vezes que eu peço um iFood, a última vez que a gente pediu foi comida árabe, e a gente senta na mesa para comer, não tem como eu não saber que isso que eu hoje posso proporcionar para minha família, pedir um iFood e a gente sentar na mesa e as crianças comerem uma comida diferente e levar minha sobrinha para tomar um suco colorido, que isso só foi possível porque um dia eu decidi me libertar dessa prisão chamada dívida. Que se a Adriana hoje pode pedir uma pizza, ela é auxiliar de serviços gerais, né? É porque ela decidiu se livrar das dívidas. E é muito difícil acreditar que isso é possível quando você tá com dívida. Porque, meu Deus, são 8 anos. A Elis nasceu, a minha sobrinha, ela morava em BH e eu aqui em Cuiabá. E eu não podia visitar a Elis. Eu fui quando ela nasceu e eu fui vê-la de novo com quase 1 ano. E eu só consegui vê-la porque eu consegui uma promoção de passagem que eu tinha que fazer uma conexão absurda para conseguir visitar.
E hoje, e eu peço desculpa pra vocês por estar tão emocionada, porque a minha vida hoje é outra. O meu terceiro sobrinho nasceu e eu tive a oportunidade de ensinar ele a comer. Eu tive a oportunidade de levar ele pra passear. E quem me conhece desde antes, quem conhece a minha história, o Marcelo, que é meu sócio, que conhece a minha história, vibrava comigo de falar assim, que bom ver você tão feliz, Daj, porque criar essa vida que hoje eu moro perto da minha família, que eu tenho liberdade financeira para poder pegar um avião. Hoje eu pedi para minha assistente ver uma passagem pro dia 4, eu tô com muita saudade das crianças. E eu poder ir lá e voltar, porque a gente tá na semana mais dinheiro, zero dívida, e eu falei, eu vou fazer um bate-volta, né? Eu vou na sexta e volto na segunda. Essa vida era impossível para mim. Eu não ia conseguir ter nada, absolutamente nada do que eu tenho hoje, se eu não tivesse decidido me livrar das dívidas. E talvez, né, a Daj ver o sobrinho seja tão insignificante para alguns, mas é a minha vida, né? Eu não sou casada, eu não tenho meus filhos, e os meus sobrinhos são como se fossem meus filhos. A minha irmã é tudo que eu tenho de família depois do meu pai e da minha mãe. A gente é um grude, né? Minha irmã praticamente é minha mãe. Ela é minha segunda mãe. Isso até é uma ciumeira lá em casa. E cada um de vocês sabe o que é viver com dívida. E ao compartilhar um pouco do meu antes e depois, do antes e depois da Adriana, eu quero que cada um de vocês consiga visualizar, e é muito desafiador para vocês estarem com dívidas e conseguir visualizar uma vida onde você abre a conta bancária e você abre o seu celular, tô com a capinha aqui, e a conta tá no azul, não tá no vermelho. E ontem a Silvana falou assim, Daj, hoje é dia 21, tem R$38 na minha conta. É pouquinho, Daj, mas é meu. Há 4 meses atrás, tava 1.700 negativo. E eu não sabia o que fazer. E eu postei nos stories. A Adriana começando em outubro. A Adriana não, a Silvana começando em outubro. E eu quero que você imagina todas as contas pagas. E que você imagina poder pedir uma pizza. E que você imagina não precisar mais cortar gasto. Não precisar mais deixar uma coisa fora do mercado. E eu falava hoje pro Marcelo o quanto a cena de tirar uma coisa do carrinho é forte pra mim. E não só porque eu vivi isso, mas porque eu vi a minha mãe passando por isso. A minha mãe tirando uma coisa do mercado e não levando, porque tava cortando gasto, porque eu vim de uma família que viveu a vida com problema financeiro. Então, eu não tenho uma frase bonita para dizer para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. É você tá sem nenhuma dívida e ter dinheiro sobrando para você fazer um investimento no Tesouro Selic. Pô, eu não sou essa profissional. Eu verdadeiramente sonho que as pessoas possam ter a vida que a Adriana tem. A Adriana, sem dívida, se viu livre para ir para um outro emprego. Ela não vai ser mais auxiliar de serviços gerais. E é louco que de todas as comemorações dela, eu fiquei muito feliz porque ela subiu na carreira. Com todas as dificuldades de tecnologia, de ter dificuldade para escrever, de não ser tão boa com conta. Ser livre de dívida está possibilitando que ela realize novos sonhos. Então, desculpa a emoção de falar disso para vocês, mas é porque talvez esse seja o principal motivo que me dê tanta força para falar com tanta fé de que você pode se livrar das dívidas e ter dinheiro sobrando todos os meses, independente da situação que você esteja vivendo hoje. Porque com 24 anos, eu era jovem e eu acho que eu tinha muito menos a perder do que um pai e mãe de família tem. Eu acho que as minhas dores eram muito menores do que um pai e uma mãe de família que tem. E eu acho também que uma pessoa que não é pai e mãe de família tem muitos sonhos. E o que me foi roubado por ter dívidas, por toda essa situação de ter juros abusivos, de pagar tanta coisa que eu não precisava ter pago, foram os meus sonhos. Ter dívida me tirou muitos sonhos.
Hoje a minha irmã fala, você tem que sair do Brasil, você tem que sair do Brasil, você tem que passar um tempo fora, você trabalha de qualquer lugar. Eu falo pra ela, cara, não sei se eu quero isso agora, porque eu quis tanto isso quando eu tava endividada, que hoje poder estar aqui pertinho de vocês, não quero ir pra fora do Brasil, deixa eu ficar aqui paparicando meus sobrinhos. Então, pra gente entender isso, eu queria que vocês tivessem essa clareza de que uma vida sem dívidas e com dinheiro sobrando todos os meses, eu tô falando de liberdade, de felicidade. Eu tô falando de viver sem dor. E quando eu decidi trabalhar com isso, a primeira barreira que eu tive que transpor foi a barreira de contar pra todo mundo que eu tive dívidas. Hoje isso é meio ok, assim, as pessoas meio que, né, depois de quase 2 anos contando a minha história, fazendo aqui até mesmo meio papel de boba, porque sempre eu me emociono quando eu lembro de como era a minha vida antes, e abrindo aqui pra vocês as minhas dificuldades, foi porque eu acredito nisso mais do que qualquer outra coisa. Se eu fosse parar para pensar hoje, eu trabalhava atendendo 1, 2 pessoas, eu tinha agenda lotada. O dia que eu decidi vir para a internet foi porque eu falei, cara, se eu ficar aqui em Cuiabá, trancada nesse escritório, eu não vou conseguir ajudar nem 1% dos 60 milhões de brasileiros que estão endividados. E eu falei assim, olha, além de eu poder crescer o meu negócio de educação financeira, eu vou ajudar muito mais pessoas. E eu fiquei emocionada hoje aqui porque o Marcelo falou assim, todas as vezes que a gente não fala para as pessoas o quanto a vida delas pode ser melhor sem dívida, a gente não tá fazendo o nosso trabalho. Aí ele me falou isso, eu dei uma assustada e falei, é verdade, você tem razão. E porque muitas vezes eu seguro muito para falar algumas coisas para vocês dessa parte mais emocional. Eu seguro mesmo. Seguro para não mexer tanto na dor, para não ir tão fundo, sabe, no que tá doendo, mas isso é uma vida livre de dívida. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa que ostenta, não sou uma pessoa que brinco, né? Não sou uma pessoa que vive com ostentação por aí, mas tem uma coisa que me deixa feliz é chegar num lugar e poder pagar um almoço para alguém e poder proporcionar alguma coisa para os meus sobrinhos. Comprar uniforme para as crianças, eu adoro ir lá na escola e comprar uniforme novo para as crianças e ver minha conta positiva, né? Nem limite eu tenho mais, né? Mas pagar minhas contas em dia. Então eu brinco com todo mundo que ao passo que eu fui crescendo financeiramente, quem acompanhou isso de perto viu que o que eu queria não era ter um carrão de luxo, era ter uma vida leve, tranquila, financeiramente falando. E pra gente avançar um pouquinho aqui, e eu queria muito ouvir de vocês, antes da gente seguir, se vocês verdadeiramente me ouvindo, porque eu queria ver se isso aterriza para vocês, mas a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês eu quase não faço essa pergunta aqui. É difícil para vocês imaginar a vida de vocês sem dívida? Sejam sinceros comigo e com vocês. É difícil para vocês imaginar que um dia vocês podem se ver livre da dívida e ter dinheiro sobrando todos os meses? Aqui na empresa tem uma piada, que se eu tô chorando é porque tá tudo normal. Eu me emociono muito falando desse assunto, até peço desculpas para vocês, mas eu queria ouvir vocês, saber se é difícil. É difícil para vocês imaginar? Para quem é essa oportunidade, né? Foi uma decisão muito desafiadora para mim, tomar a decisão de falar para um público específico, tá? Quando a gente, né, começou a dizer para as pessoas que elas podiam ter esse resultado, foi uma decisão desafiadora para mim, inclusive, né? Separar aqui o que eu chamo de 2 tipos de pessoas. Existem as pessoas que são assalariadas, que recebem por mês, tá? Que são pessoas que têm um CPF, e existem pessoas que são pequenos empreendedores, né? Pessoas que têm uma pequena ou média empresa, ou até mesmo uma grande empresa. Então, aqui eu ajudo pessoas que têm um CPF, mais especificadamente assalariados. Só que as técnicas que eu ensino para assalariados funcionam também para uma pessoa que tem um CPF,
mas que às vezes trabalha por conta. Mas o meu método é focado para assalariados, pessoas que recebem salário todo mês. Dagi, se eu sou profissional liberal, eu consigo me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? Consegue, tá? Só que a Dagi é especialista em assalariados. Hoje a Fátima perguntou, Dagi, eu tenho dívida no CNPJ, mas eu também tenho dívida no CPF. Eu falei, olha Fátima, funciona para quem tem CPF, mas para sua empresa não sou eu que vou te ajudar, porque dívida de empresa tem características específicas. Dívida de CPF é diferente de dívida de CNPJ. Então, eu imagino que se você caiu aqui no meu conteúdo é porque você tem um CPF e você é assalariado. Talvez tenham pessoas aqui que são profissionais liberais, que trabalham por conta. E aí eu gosto sempre de deixar, eu sou especialista em ajudar assalariados. Eu trabalhei com essas pessoas lá no banco, atendendo elas, e dentro do meu consultório, como consultora financeira também, são aí 12 anos de trabalho nessa área, desde o banco até depois do banco. Aqui depois do banco são 5 anos. Então eu me especializei nesse público. Então eu queria deixar claro isso para você. Qualquer pessoa pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. A Dagi é especialista em ajudar assalariados. E acho importante deixar isso alinhado com vocês, tá? Para que vocês saibam, né, qual que é o público que eu ajudo aqui. Agora tem um ponto importante. Talvez, e é muito legal que eu estava conversando com uma aluna antes de entrar aqui com vocês, né? Dagi, o que não é se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? Tem muitas pessoas, turma, e isso é uma das coisas que mais me corta o coração, que me escreve falando que vai vender a casa para pagar a dívida, que vai vender o carro para pagar a dívida para o banco. E isso não é se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E eu sei que isso não é se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, porque eu peguei todo o meu acerto, 5 anos que o banco me pagou muito menos do que eu recebia. Eu recebi uma indenização por equiparação salarial, porque eu era mulher e ganhava metade do salário do meu colega que era homem. E aí eu fui lá no banco e fiz um acordo fora da justiça para eles me repararem por equiparação salarial, porque eu ganhava muito menos. E o acordo foi de 60 mil. E porque eu não sabia de nada do que eu ensino para vocês, sendo gerente de banco, eu já era gerente de banco, eu peguei esse dinheiro inteiro e vi ele virar pó. Ele pagou quase todo o empréstimo de 48 vezes que eu tinha. Faltaram 15 parcelas. Então eu joguei 65 mil reais fora de um acerto de trabalho, uma indenização que era minha por direito, que eu podia ter comprado uma casa. Podia ter comprado uma casa com esse dinheiro. Eu dei de mão beijadas pro banco. Então, não é se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, você se desfazer, seja de uma rescisão, seja de uma casa, seja de um terreno, de qualquer bem que você tenha, para entregar de mão beijada pro banco. Não, isso não é se livrar das dívidas, porque você provavelmente vai pagar 3 vezes mais do que você deveria pagar pro banco. Porque você nem sabe se o juro que você paga é alto, é baixo. Tem algumas pessoas, e eu quero logo espantar essas pessoas daqui, que acham que eu ensino a não pagar dívida. Tem muitas pessoas que acham que eu ensino a não pagar dívida. Ah, já sei, essa menina ensina a dar o calote no banco. Ah, é um esquema, porque aí depois você para de pagar e 5 anos caduca. Se livrar das dívidas é ter seu nome limpo. Se livrar das dívidas é você entrar lá no Serasa e aparecer assim, 0 dívidas. 0 dívidas. 0, assim, dívidas negativadas. 0. Isso é se livrar das dívidas. Você pode ter um acordo que você parcelou, que está em dia, que você está pagando, que você renegociou sua dívida por um valor justo, mas deixar a dívida no Serasa e não pagar e caducar uma dívida que vai ficar aparecendo lá no Banco Central, não é se livrar das dívidas e ter dinheiro sobrando todos os meses. Então, se você estava aqui atrás de um esquema, né, para se livrar da dívida dando calote, putz, desculpa, não sou a pessoa certa para te ajudar. Eu tô procurando as pessoas que querem se livrar das dívidas e ter o nome limpo para poder voltar a ter cartão de crédito, poder usar milha, que eu tô aprendendo agora, usar milha. Eu falo que eu não era boa nesse negócio de milha,
Pra poder comprar casa, pra poder comprar carro. E eu tava falando pro Marcelo hoje, eu falei assim, Marcelo, é muito louco, porque eu me livrei das dívidas, você entra lá no meu Bacen, eu não tenho nada de dívida, né? Eu tenho um cartão de crédito, que eu uso, tá em dia. E, cara, se eu sentar lá na Nissan e quiser financiar um carro 100%, eu consigo, hoje. Eu tenho crédito. E eu já tive endividada, já tive nome no Serasa. Já tive. Não tenho vergonha de falar, não. E meus alunos, a Renata, a Rafaela, vocês vão conhecer ela. Ela negociou a dívida, se livrou da dívida e depois foi lá e financiou uma casa. Como eu ajudo assalariados, não dá para eu chegar aqui e falar assim, vocês nunca devem ter uma dívida. Cara, dívida de casa é dívida boa. Que coisa boa uma família ter um teto para morar, pagando por mês lá o que ia jogar fora no aluguel. Que bom uma família poder ter um carro confortável para colocar o bebezinho lá no bebê conforto, a criança na cadeirinha, todo mundo com cinto, pagando o carro bonitinho do salário e ainda sobrar dinheiro para poder ir passear e tomar um sorvete no final de semana. Então, cara, educadores financeiros do meu coração que falam para as pessoas morar de aluguel e andar de Uber. Eu até já fui, eu acho, essa pessoa em algum momento, mas, cara, depois que eu comecei a ajudar famílias, cara, não tem nada melhor para uma família do que ter um cantinho para morar e um carro confortável para andar. Então, se livrar da dívida, cara, não é você nunca mais poder usar crédito, ficar restrito, ficar com restrição interna lá no Banco Central. Não é isso. Inclusive, essa semana eu tô super feliz que uma aluna minha, a Jaque Marcelina, não esqueço dela. Cara, pois o banco quis querer meter uma tal de uma restrição nela no Banco Central. Eu falei, ó, paguei tudinho, baixou já. O Banco Central falou assim, pode arrancar esse negócio aí, que a Jaque pagou. A Jaque é honesta. E a Jaque vai ter o Serasa dela lá em cima. Vocês verem a entrevista da Andressa. A Andressa se livrou das dívidas em aproximadamente 1 ano e 3 meses, eu acho. O score dela tá 900 e pouco, o banco oferecendo crédito. Então, se livrar das dívidas não é dar o calote, não é não pagar o banco. Talvez até você que está me assistindo já atrasou uma dívida. Eu vou falar sobre isso hoje. Tá tudo bem, porque você vai negociar essa dívida. Você pode negociar essa dívida. Banco não tem que ficar, banco não vai restringir crédito de quem quer pagar a dívida, pagar o que deve. Nem R$1 a mais, nem R$1 a menos, pagar o que é devido. Então é importante vocês entenderem isso, porque tem muita gente aqui, muita gente não, tá? Graças a Deus é pouca gente, que vem aqui dizer que eu ensino a não pagar dívida. Isso me deixa pé da vida, tá? Então assim, não ensino isso. Existem N técnicas de negociação e não tem essa coisa de, não vai pagar, vai dar o calote. Isso não é o que eu ensino não, tá? Agora vamos lá. Agora também é importante eu dizer isso, né? Então assim, para quem que não é essa oportunidade que eu trago aqui, não é para empresas, como eu falei, tá? E não é para quem tá procurando um esqueminha, uma falcatruazinha, um esqueminha ilícito de fazer as coisas, também não é. Então, para os empresários do meu Brasil, eu ainda não tenho um colega que eu conheça que ensine dívida de pessoa jurídica, até tinha, mas acho que ele parou. Então, não tenho, infelizmente, um profissional para indicar para vocês que são de empresas, mas eu não sou essa especialista, eu sou especializada em assalariados, então queria reforçar aqui, tá? Bom, feito aqui os nossos... Eu até engasguei aqui agora. Feitos aqui as nossas explicações iniciais, vamos para um próximo passo, tá? Dagi, qual que é o melhor momento para eu começar a me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, né? Tem muita gente que me pergunta isso, porque pergunta assim, eu ainda não atrasei, é para mim? Dagi, cara, eu tô com tudo em dia, mas o dinheiro não tá sobrando para nada, é para mim? Cara, eu começo agora ou eu tenho que esperar atrasar? Eu vou responder isso para vocês. Cara, o melhor momento para você começar a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses foi ontem. Foi ontem. Foi ontem, melhor momento. Só que o segundo melhor momento é agora. É agora. É você estar diante aqui de mim, nesse vídeo, e falar assim, eu decido começar a me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Então, se você pensou assim, cara, quando que eu tenho que começar? Eu tenho que esperar atrasar? Cara, o melhor momento é agora. É o segundo melhor momento. O primeiro foi ontem. O segundo é hoje. Começar agora. Então, assim, não tem uma circunstância de falar assim, faz assim, espera atrasar 30 dias, aí depois você faz isso, aí você começa a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Cara, é pra ontem. E eu gosto muito do vídeo da Viviane, que tá no meu feed do Instagram.
não sei se saiu no YouTube, acho que saiu só no Instagram e no Facebook, que ela fala assim, pô, Daj, eu me arrependo de não ter começado antes, porque se eu tivesse começado antes, eu tinha economizado muito mais, eu tinha deixado de pagar muito mais juros para o banco. Então, assim, eu posso dizer para vocês que eu me arrependo por não ter encontrado, né? Porque aí não foi nem minha culpa, eu não encontrei uma solução para me livrar dessa dívida sem precisar dar todo o meu acerto lá pro banco e ainda ficar 1 ano e pouco tentando pagar a dívida, sofrendo, comendo pão que já amassou. Eu não encontrei outro jeito, mas, cara, o arrependimento que eu tenho é não ter buscado as informações que eu fui encontrar só depois antes. Então, eu sempre falo que o arrependimento que qualquer pessoa que comece hoje é só o de não ter começado antes. Você nunca vai se arrepender por começar. Eu quero trazer uma das dúvidas que provavelmente pairam na cabeça de vocês. Quando eu recebo aqui os comentários, os directs, uma das frases que eu recebo com muita frequência é: Daj, não funciona, Daj. No meu caso não vai funcionar porque eu já tentei negociar com o banco e não consegui. E aí eu queria ouvir vocês, quem já tentou negociar com o banco e não conseguiu, me escreve aí, eu já tentei negociar e não consegui. Vou sentar direito aqui. Quando eu comecei a atender a Fran, eu lembro como se fosse hoje, tá? E cabe para as 3 que eu trouxe aqui para dar alguns exemplos para vocês. Cara, ela foi lá no banco, aí ela sentou lá com o banco. O banco sabia absolutamente tudo da vida dela. O que ela sabia da vida dela? Ela sabia que ela estava no especial e que ela tinha um monte de empréstimo. Aí ela sentou na frente do gerente. Por um acaso, o gerente é o cara que trabalha para o banco. O cara que ganha salário porque o banco ganha dinheiro do seu juro. E aí o gerente disse que não tinha essa opção. Então, se você já tentou negociar e não conseguiu, eu te entendo. É porque você tentou negociar do jeito tradicional. Que inclusive você vai achar muito vídeo na internet falando: busque o seu gerente, tente renegociar os seus débitos e reduzir os seus juros. Como? O jeito tradicional não funciona. E você vai começar, e eu falo sempre isso aqui, tem 3 etapas para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. O primeiro deles é clareza, entender quanto que você pegou emprestado, quanto que você já pagou, qual que é a taxa de juros? A taxa de juros tá alta ou não tá? Tá alta em relação ao quê? A taxa de hoje, a taxa de ontem? Qual que é a regra disso para o meu empréstimo? É consignado, é crédito pessoal, é financiamento de carro? É o quê? Cara, eu já paguei quanto? Tô atrasado há quantos dias para quem já tá em atraso? Segunda etapa, se preparar. Cadê o documento que você assinou? Escreve para aí quantas pessoas têm documento da dívida. Você tem o contrato do seu cartão de crédito? Contrato do seu empréstimo pessoal, contrato do seu consignado, aquele que se assinou. A segunda etapa tem a ver com preparação, entender quais foram os documentos que você assinou, quais foram as autorizações que você deu. Só aí você vai poder pensar qual negociação é melhor para o seu caso, para a sua situação. Antes de entrar aqui, eu estava conversando com uma aluna, com um caso específico, e eu falei para ela: vamos lá, você passou pelas 3 etapas. É isso mesmo que você está pensando. Tem essas 3 opções aqui para o seu caso. De 10 possibilidades, 3 se enquadram para ela, porque ela passou pelas 3 etapas, clareza, preparação, para só depois negociar. Então, eu entendo que você já tentou negociar e não conseguiu. Até aqui você só sabia o jeito convencional, que era ir lá no banco, e esse jeito infelizmente não funciona. Até é perigoso você fazer isso. Você vai despreparado e o banco está munido para te fazer aceitar uma renegociação que triplica a sua dívida. E aí, entendendo isso, você vai falar: então foi por isso que não funcionou. E foi exatamente abandonando o jeito antigo e fazendo de uma forma diferente que a Fran conseguiu negociar, que a Adriana conseguiu negociar, que a Rafa conseguiu negociar. Então, se você cogitou ir amanhã no banco, não faz isso. Então, assim, você não vai para o banco antes de ter clareza das suas dívidas, antes de se preparar. Você não pensa em negociar. Nem cogita pisar lá, senão você vai ser bombardeado por eles. Porque eles sabem tudo da sua vida. Literalmente falando. Com o Open Banking agora, os bancos têm acesso às informações de tudo que você tem em outros bancos também. Aí a gente vai para uma próxima dúvida, né? Tem gente
que tá com tudo em dia, tá? Tem gente que tá com tudo em dia e fala assim, não vai funcionar para mim porque eu tô com tudo em dia. E aí é quando eu falo, cara, você tá com tudo em dia? Realmente tá confortável para o banco. Só que você não precisa deixar atrasar para negociar. Quando você passa pela etapa da... Você achou que não tinha como negociar porque algum dia, provavelmente, um gerente de banco disse para você, ó, o banco só negocia com quem tá em atraso, tá? Gente que tá em dia, o banco negocia. Eu falava isso, tá? Lá no banco, quando eu via alguém que tava tudo em dia lá falar comigo, eu falava, ó, fulano, aqui a gente só vê o banco negociar quando o pessoal já tá devendo mais de 60 dias, que é quando vai pra agência de cobrança, né? Pra central de cobrança. Não dá pra negociar, não. Eu falava, gente, eu trabalhava no banco, eu falava isso pras pessoas. Então, isso é o jeito tradicional. Então, realmente, o banco sempre vai dizer, olha, esse empréstimo aí, o banco só olha quando tá em atraso. Os gerentes nem deveriam dizer isso, mas eles dizem. E aí, basicamente, é você entender que, cara, eu literalmente entendo que você pensa isso, porque isso é até culturalmente muito pregado, né? Ah, só dá pra negociar se estiver em atraso, aí entra lá no feirão do Serasa. Cara, isso não é uma verdade. Quando você tem dívidas, por exemplo, de consignado, de crédito pessoal, do próprio cartão de crédito, cara, tem dívidas que nem tem como você sonhar em atrasar, que é casa e carro. São duas dívidas que você não pode nem sonhar em atrasar, senão seu carro e sua casa vai para leilão, porque você não pagou as parcelas. Dívida de condomínio, então, é uma das... IPTU, você não paga essas dívidas, você perde sua casa. Então, assim, isso é um mito, literalmente falando, e quando você passa pela clareza de entender que tipo é a sua dívida, é consignado, é pessoal, qual que é a taxa de juros, e aí você começa a se preparar entendendo quais foram as autorizações que você deu, qual delas que você pode revogar, as características do seu caso, aí você pode ir para uma negociação, mesmo que você não esteja com nada atrasado, mas agora não chegando só com seu dente amarelo lá no gerente falando que você quer negociar. Você vai ir com clareza, com preparação para ir. E aí tem a turma do já tô atrasado, né, turma do já tô atrasado? Eu já tô atrasado e ó, ultimamente eu não sei com quem que eu tô mais brabo. Se eu tô mais braba com a galera do eu não tô devendo nada, eu não tenho nada atrasado, ou se eu tô mais braba com a galera que tá em atraso. Por quê? Cara, tem uma galerinha aí, e desculpa, tá, galerinha, se vocês vão se identificar com isso, mas a professora encarnou aqui e eu quero falar com vocês. Que fala assim, ah, eu já atrasei, então assim, vou ver no que dá. Cara, esses dias eu tava numa live, a pessoa escreveu isso, vocês não têm noção do autocontrole que eu tive aqui pra não entrar a professora, né? Porque a professora é mais braba, né? Que a da Giele aqui, que tá aqui nas redes sociais, é um pouquinho menos braba, né? Brincando com vocês. Por quê? Cara, as pessoas muitas vezes não sabem os perigos que elas estão correndo. Sim, existe o feirão limpa nome, existem os feirões de renegociação de dívida, o Renegocie Já do Santander, existe, tá? Isso existe. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque, cara, dependendo do valor da dívida, dependendo da característica, do contrato que você assinou, se é dívida de cooperativa, se é dívida de banco estatal, Banco de Brasília, Banrisul, cara, você pode correr um risco de você dormir e acordar sem salário, porque você assinou um contrato dizendo que você sabia das regras e você simplesmente deixou de pagar. O nome disso é ser caloteiro, galera. Então, assim, se uma pessoa começa o caminho dela para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses e ela tá com o nome restrito, cara, existem coisas que ela precisa fazer para ter clareza da sua situação, do valor da sua dívida, para ter os documentos da dívida, para saber exatamente em qual estágio de cobrança tá, se tá ali com uma agência de cobrança, se tá com banco, se já tá com escritório de advocacia, se já virou um processo, e daí fazer uma técnica de negociação para se livrar dessa dívida. Então, olha, eu que vi com esses olhos uma cooperativa entrando com uma ação extrajudicial com uma dívida de 10 mil reais, eu não recomendo ninguém que pare de pagar a dívida sem ter uma técnica para atacar essa dívida, sem ter clareza, sem saber o contrato. Então, assim, para quem já atrasou e acha que é só deixar de pagar, cuidado, porque eu tive a oportunidade de ver uma aluna que já tinha deixado de pagar uma dívida, que teve, o banco foi para cima mesmo para cobrar e ela fechou um acordo. Tem entrevista dela aqui, é a Priscila.
se livrou da dívida pelo valor justo, o banco estava cobrando quase 40 mil reais e não foi fácil, deu trabalho, mas ela não fugiu, ela tinha todo o caminho dela, ela tinha a clareza, ela já tinha tentado negociar, ela não foi caloteira, ela não foi sem vergonha. Então, mesmo que você já tenha deixado em atraso, cara, você pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, mas não dá para ficar deitado em berço esplêndido esperando que o banco entre em contato com você. Quem que tá com dívida? É você. Você vai ter que passar por essas etapas de ter clareza, de se preparar e negociar. E aí, entendendo isso, né? Isso aterrissando para vocês, eu quero literalmente falar aqui o seguinte. Eu não sei, né? Eu acho que eu vou perguntar e eu sei, acho que meio que eu já sei a resposta, eu vou perguntar. Quem de vocês a pergunta é essa mesmo. Quem de vocês já tentou resolver a vida financeira sozinho? Já tentou fazer alguma coisa sozinho? Conta aí pra mim. Já tentou fazer sozinho? Já tentou sentar, pegar, fazer um monte de coisa? Já tentou fazer sozinho? Coloca aí pra mim. Por que que acontece? A pessoa que olha pra essa oportunidade de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar e simplesmente fala assim, isso não funciona. Isso não funciona, cara. Isso aí deve ser um negócio que deve funcionar para outras pessoas, não para mim. Cara, e tem essas pessoas aqui. Eu sei que tem. E eu quero falar com vocês e falar assim, cara, basicamente agora você está diante de uma encruzilhada. Eu entendo você achar que não funciona, eu entendo você achar que é coisa de internet, ou como diz a Viviane, eu achei que era fake, coisa da internet. Eu amo esse vídeo da Vivi, tá no meu feed, inclusive aqui do Instagram, tá? Tá nos posts ali no Instagram. Eu achava que era fake, coisa da internet. Cara, eu entendo, por quê? Você tentou fazer do jeito tradicional. Aí a galera falando que tá tentando e se enrola. Você tentou do jeito tradicional, cara, você não sabia nada da sua dívida, você não tinha informação nenhuma. Então, assim, eu te entendo, só que o que eu vejo que é um erro mais comum das pessoas, e o nome disso é ceticismo, tá? Esse livro aqui, Pai Rico e Pai Pobre, ele fala do ceticismo, que é você ter ali uma certeza absoluta, nem comprovada, você não tem comprovação nenhuma de que não funciona, muito pelo contrário, você tem um monte de prova de aluno meu dizendo que conseguiu se livrar das dívidas. Semana que vem eu vou entrevistar um monte deles para vocês conhecerem. E você falar que não funciona. Então, um erro muito comum que eu vejo as pessoas é simplesmente elas, vou parar. Não vou fazer isso não, larga lá, vai bom. Deixa eu assistir Big Brother, vai ter eliminação daqui a pouco, né? Então, assim, e eu quero deixar isso claro pra vocês, que o que provavelmente parou vocês é isso, fazer do jeito tradicional. E não, assim, até aqui vocês não conheciam. E dentro da metodologia que eu desenvolvi, essas 3 etapas, clareza da sua situação, preparação, documento, várias outras coisas que precisa fazer, para só depois de negociar, funciona. Quem aqui já ouviu falar de uma ferramenta chamada Registrato, do Banco Central? A cega que tá aprendendo a enxergar de óculos ainda faz assim, ó. Eu tava muito cega, gente. Quem aí já ouviu falar do Registrato? Uma ferramenta do Banco Central que tem as informações da sua dívida. Primeiro passo que você pode dar para você saber o seu endividamento é você fazer o cadastro, tá? Nessa ferramenta do Banco Central chamado Registrato. Para você fazer o cadastro lá, você tem que ter uma conta no no gov.br, tá? Então assim, ó, chama Registrato. Quando você faz o cadastro no consumidor.gov, você tem que ter um cadastro ouro lá, você tem que tirar foto, é meio chato esse sitezinho do consumidor.gov, tá? O Registrato, você fazendo essa conta, quais são as informações que são importantes lá para você? São as que estão bem no cabeçalho. Você tira o extrato do último mês, tá? Você vai colocar lá, deve ter virado já para fevereiro, se não, pode ser de janeiro mesmo. Ele sempre tá 60 dias defasado, ele tem uma defasagem de 60 dias, tá? E aí você tira do último mês o detalhado, não tira o resumido, tira o detalhado. Lá vai ter a seguinte informação: o valor total do seu risco, tá escrito lá, risco total. E na parte de cima vai ter quantidade de operações, quantidade de instituições financeiras. Isso é o que nós chamamos, tá? Tecnicamente de endividamento global. Ou seja,
é a informação que todos os bancos têm de você e que você não tem. Não tinha, agora você tem. Então, assim, dentro da etapa de clareza da sua vida financeira, o registrato ele vai te mostrar em quantas instituições você tem relacionamento e principalmente quais são os tipos de dívida que você tem lá. Ele sozinho não é tudo da etapa de clareza, é uma primeira ferramenta para você começar a ter clareza da sua situação. Então, para quem está começando agora, o registrato é uma ferramenta indispensável. Tem que ter, isso é uma bronca que eu tenho aqui, eu falo para todo mundo, ó, só converso com quem tem SCR, chama SCR esse documento, tá? Então, quando você entra lá, você entra no SCR, que é a central de créditos de risco ali que você tem, e entra no registrato. E aí você vai, lembra que eu falei que hoje eu ia falar o que é se livrar das dívidas e ter dinheiro sobrando? Turma, quando eu abro o meu registrato agora já sumiu, né? Porque lá só tem 5 anos, mas há uns 3 anos atrás eu abri e eu mostrei para os meus alunos na época. Eu falei assim, olha aqui como era a minha vida financeira. Esses dias eu mostrei o saldo da minha conta para vocês, né? Mas eu tinha uns 7 contratos só de empréstimo. Era consignado, era financiamento de carro. Então assim, cara, uma vida livre de dívida é uma vida que ali naquele registrato só tem as dívidas que você já está com o juro menor possível da galáxia e as dívidas que você renegociou porque você fez um parcelamento pelo valor justo e aquela coluna de dívida vencida e dívida em prejuízo que tem lá no registrato está zerada. Então, zero dívida é não ter nenhuma dívida vencida, não ter nenhuma dívida em prejuízo lá no Banco Central. Isso é ter uma ficha limpa. Muita gente fala assim, se eu negociar minha dívida, eu vou ficar com restrição. Cara, o registrato é a ferramenta que vai te mostrar se você tem uma ficha limpa no Brasil, porque o Banco Central é a entidade reguladora de crédito. Então, se ali no risco vencido, no risco de prejuízo, você tá zero, você tá sem ficha cadastral restrita. Só que às vezes você tá sem dívida vencida e sem dívida com prejuízo, mas o dinheiro não tá sobrando. Então, o segundo exercício que eu quero que você faça é ir para o saldo da sua conta, literalmente falando, e falar assim, cara, eu tô no vermelho, eu tô com a conta no negativo, eu tô usando o limite, minha conta tá zerada, tô só no cartão alimentação ou no cartão de crédito. E se você tá vivendo isso, ter dinheiro sobrando todos os meses, tá com a conta positiva, tá com dinheiro na conta. Não tá usando o negativo do banco e pagando juros para o banco para comer o mês, para abastecer o carro. E fazer esse exercício de começar um levantamento de dívidas e se responder, eu tô com dinheiro na conta? Como é que tá minha vida hoje? Eu tô dependendo do cartão, do ticket alimentação para passar o mês? Isso vai trazer clareza para sua real situação de hoje. É dolorido? É, mas é um primeiro passo para você começar. É muito desafiador encarar o registrato, né? Tem muita gente que talvez até não vai fazer, e eu quero te dizer que eu entendo você ter medo de olhar para o total do endividamento. Mas lembra que no comecinho da aula eu falei para você imaginar uma vida sem dívida? Que eu contei um pouquinho para você do que é a minha vida hoje, do que é a vida dos meus alunos hoje. E para que eu chegasse nesse resultado, para que os meus alunos chegassem no resultado deles, a gente caminhou um caminho. O meu caminho foi mais duro, sabe, Lu? Porque eu fugia de ver as minhas dívidas. Como eu fugia da minha situação, como eu não queria ver, como eu demorei para aceitar que eu tinha um problema. E aí eu queria te dizer que eu sei que você está aí com a sua confiança, com a sua autoestima com relação à sua vida financeira lá no chão. E hoje eu conversava com uma pessoa sobre isso. Isso não é sua dívida, Lu. Isso é um problema financeiro. Você se reduzir a um problema financeiro é como se eu olhasse para uma pessoa que tem um câncer e falasse assim, deita aí, morre, porque você não tem solução para o seu caso. A gente não faz isso. E sabe o que é muito bonito na medicina? A medicina, ela luta até o último instante pela vida. E talvez hoje está faltando força para você lutar pela sua liberdade financeira, pela sua nova vida, né? Com dinheiro sobrando, sem dívidas. E eu tô aqui para dizer que você não é sua dívida. E ao você entrar no registrato, você vai dizer uma frase.
Eu não tô entrando aqui para ver a triste realidade da minha vida financeira. Esse é um dos meus primeiros passos para me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Esse é um passo para mudar de vida, não um passo para eu sofrer ainda mais. Então, assim, eu sei que é desafiador e eu penso muito antes de vir trazer um exercício de levantamento de dívidas para você, mas é o que eu falei, o banco sabe da sua dívida. O banco sabe tudo da sua vida financeira. Tá na hora de você começar a saber também, tá bom? Então é isso. Muito feliz de fazer essa live com vocês. Obrigada por quem me acompanhou aqui